Glória a Deus, louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe sua vida, você que acessou aí o nosso canal, Peregrino Marcelo, e está acompanhando esta reflexão, esta mensagem. A mensagem que eu quero trazer aqui é sobre as 21 lições aprendidas com a vida de José. Isso é extraído do livro que o Senhor me permitiu estar escrevendo há alguns anos atrás, José no Egito e suas lições para nós hoje. Esse livro ele se encontra no Clube dos Autores. E eu quero trazer aqui para vocês o capítulo 16, que são as lições aprendidas, são 21 lições aprendidas com a vida de José. Isso não significa que a vida de José somente tem 21 lições aprendidas, é claro que não é? Pode ter muito mais, obviamente tem muito mais, né? Mas eu selecionei 21 lições aprendidas que eu coloquei no último capítulo deste livro, José no Egito e suas lições para nós hoje. E eu quero estar aqui compartilhando com você neste vídeo. Primeira lição: que os pais tratem seus filhos de forma igual, para que irmãos não fiquem uns contra os outros. O Jacó, ele errou ao privilegiar José, a tal ponto que seus outros filhos passaram a nutrir um ódio, contra o José. É certo que José não era somente o filho da velhice de Jacó, que ele teve ali com Raquel, mas ele era também aquele filho exemplar. O filho, vamos dizer, que sempre Jacó sonhou em ter, que os seus outros filhos davam realmente muitas tristezas e decepções para o Jacó. Então José era aquele menino bom, exemplar, e Jacó acabou concentrando, toda a sua atenção, seu amor, privilégios a José, e isso acabou gerando aquele ranço, dos irmãos José contra ele. Então, por mais que os filhos estejam dando, entre aspas, ali problemas, algumas coisas, os pais nunca devem começar a privilegiar uns em detrimento dos outros. O amor deve ser sempre demonstrado de forma igual, para que tanto que está sendo exemplar venha continuar a agir assim, como aquele que está dando problemas venha, através de ver como os pais se importam com ele, a se consertar. Não é passar a mão na cabeça, mas também não é desprezar, porque não adianta passar a mão na cabeça se a pessoa está fazendo coisa errada, mas é saber que através do amor, de que quem aconselha, quem disciplina, porque ama. Segunda lição: nunca tome decisão baseado na raiva, no rancor, pois isso irá trazer tristeza a você e aos que estão ao seu redor. Os irmãos de José o venderam no momento que estavam dominados, pelo ódio, e de imediato trouxeram grande dor a Jacó. Com o passar do tempo, viveram atormentados por terem vendido seu próprio irmão e, claro, trouxeram grande dor ao seu próprio irmão José. A gente nunca deve deixar que momentos que a gente venha tomar aí decisões movidos, pela raiva, mesmo que outros estejam incentivando a isso. Sempre procure esfriar a cabeça. Nunca tome decisões movidos pelo rancor, pelo ódio,
Uma que a gente jamais deve nutrir sentimento negativo, o mais mortal de todos, que é o ódio. Jamais a gente deve nutrir esse tipo de sentimento. A gente sempre tem que estar quebrando todos os outros sentimentos negativos que levam a este o pior de todos. Terceira lição. Na dor, lembre-se que Deus nunca irá te abandonar. O José, mesmo na situação desesperado em que estava, sabia que Deus estava com ele. Então, agora veja bem, né? José estava naquela situação, vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. E o que o manteve equilibrado, o que fez com que ele não surtasse em desespero e perdesse a sua própria identidade, ficando até mesmo uma pessoa fora de si, foi a certeza de que Deus jamais iria abandoná-lo. Então, na dor, no sofrimento, lembre-se que Deus nunca irá te abandonar. Quarta lição. Tenha um espírito de sujeição e não de rebelião. Seja fiel mesmo nas adversidades. Mesmo como escravo, José foi fiel a Deus e não se rebelou pecando com a mulher de Potifar. Ele poderia muito bem dizer, eu estou aqui no Egito, vendido como escravo, agora estou aqui na casa de Potifar, a mulher dele está dando em cima de mim, a minha situação já é horrível mesmo. Não. Ele não teve um espírito de rebelião, ele teve um espírito de sujeição a Deus, mesmo na adversidade. Se quisermos sermos vitoriosos, precisamos ser sujeitos ao Senhor. O caminho da rebelião nunca será uma saída, sempre será uma prisão para terríveis tormentos. Quinta lição. Lembre-se que, ao dizer sim a Deus e não ao pecado, nem sempre a honra virá de forma imediata. Aliás, a vida poderá, por algum tempo, ficar até mais difícil, mas o grande conforto é que você sabe que Deus está com você. José, ele agiu corretamente ao recusar pecar com a mulher de Potifar. O resultado, ele acabou na prisão, porque a mulher inverteu a situação, despeitada, falou que José, que tentou forçá-la, e ele acabou na prisão. Então, ao dizer sim a Deus e não ao pecado, nem sempre a honra vai vir de forma imediata. Por um tempo a situação poderia ficar até mais difícil, mas o grande conforto é saber que Deus está com você, que você fez aquilo que é correto e a honra de Deus virá. Pode ter certeza, às vezes não vem imediato, mas virá. Sexta lição. Porque aqui no caso de Daniel, então ele foi, só voltando à quinta lição rapidamente, ele foi caluniado, não é? Pela mulher de Potifar. Então, às vezes, por você ser fiel a Deus também, isso poderá gerar até mesmo calúnias contra a sua vida. Mas fica firme com Deus que, no fim, o que vai acontecer vai ser a honra de Deus na sua vida. Nunca pense que a saída é agradar aqueles que estão fora dos caminhos de Deus, como a mulher de Potifar, a mulher que vivia fora dos caminhos de Deus, a mulher que vivia no pecado. Sexta lição. Não se entregue a sentimentos negativos. Procure ser produtivo onde quer que esteja, mesmo na situação contrária. José se manteve produtivo, sendo trabalhador, tanto quando ele foi vendido lá para Potifar, como quando ele caiu na prisão. Na prisão, ele chegou a ser até um braço direito ali, do administrador da prisão, e a ponto daquele homem entregar para ele a administração, entre aspas, assim, da prisão. Ele cuidava ali, mesmo na prisão, ele não ficou inativo, ele ficou sempre produtivo. Agora você imagina se ele tivesse entregado ao desespero, se ele tivesse entregado à depressão, ele não teria sido chamado por aquele homem ali na prisão para ajudá-lo, Por que aquele homem chamou? Porque viu aquele espírito pronto de José, viu as atitudes de José. Então José ele sempre se manteve produtivo, mesmo que a sua área de atividade esteja hoje restrita, seja produtivo.
Ah, mas eu estou desempregado. Mas seja produtivo, estudando na tua casa, fazendo algum tipo de trabalho, mas seja produtivo. Isto é um ótimo antídoto a sentimentos negativos e depressivos. Seja produtivo. José foi produtivo até mesmo na prisão. A sétima lição: olhe para as promessas, não fique com os olhos fixos na situação contrária, mas olhe todos os dias para o Senhor Jesus Cristo e naquilo que o Senhor te prometeu. José, com certeza, se lembrava dos sonhos que Deus havia lhe dado, e isso lhe dava forças e esperança. O Senhor, ele entregou para José aqueles sonhos maravilhosos. Isso, com certeza, dava forças a José. O Senhor não falou do pesadelo, né? Só entregou sonhos para que os sonhos viessem a sustentar José no pesadelo que ele estava vivendo ali. E assim é conosco também. O Senhor nos entrega promessas por amor, para nós nos apegarmos a elas, às suas preciosas promessas nos tempos da luta, do deserto, mostrando que, apegados a essas promessas, estamos tendo fé que nosso fim não vai ser aquele do deserto, mas vai ser lá na terra prometida que Deus prometeu. Então, olhe para as promessas, olhe para o Senhor Jesus Cristo todos os dias, se apegue a Ele, não fixe os teus olhos na situação contrária. José, ele não ficava imaginando, o meu fim vai ser aqui, meu fim vai ser essa cadeia, não. Ele fixava os seus olhos em Deus. É por isso que ele tinha o ânimo para estar sendo uma pessoa ativa, produtiva, até mesmo dentro ali da prisão. Oitava lição: não pense que não há saída. Deus faz um caminho onde parece não haver um. Nosso Deus abre portas e, se não há portas, Ele faz portas para você. Às vezes não tem porta, Deus vai lá e faz. Às vezes não tem um caminho, Deus vai lá e faz. Foi na prisão, onde para tudo seria o fim de José, foi lá que José interpretou o sonho do copeiro, e assim no futuro, por esse fato, ele foi parar na corte de Faraó para interpretar o sonho que Faraó teve. E, inclusive, não só interpretou o sonho, ainda como deu, né, a direção de como agir para que o Egito não padecesse com a fome. E ele se tornaria governador do Egito. Agora, veja bem, para Deus não há impossíveis em suas promessas, né? Não havia, pela lógica humana, nenhuma saída mais para José. Ele iria morrer naquela prisão. Estava fadado a morrer naquela prisão. Ele, aos olhos do mundo, José poderia ser um grande azarado. Ele é vendido como escravo pelos seus irmãos. Depois, ele, quando melhora um pouquinho de situação lá na casa de Potifar, que o havia comprado, né, dos ismaelitas, a mulher do Potifar quer ir para a cama com ele. Daí ele recusa, a mulher inverte a situação, fala que ele, né, ela fica despeitada e fala que ele estava querendo forçar ela. Daí ele vai para a prisão acusado de tentativa, né, de estupro. Então as pessoas poderiam dizer, esse é um azarado, né? Mas aquilo que parecia o fim, dali ele seria galgado para um posto de honra, não um posto qualquer, mas o segundo homem no Egito. Ninguém poderia imaginar uma coisa dessa. Mas Deus, ele faz um caminho onde parece não haver um. Né? Quem diria que lá na prisão ia estar lá o copeiro, o padeiro, ele ia interpretar o sonho, e aconteceu como José falou, e depois de um tempo o padeiro ia se lembrar dele, porque o faraó teve um sonho, ninguém sabia interpretar, e o copeiro, nós dizendo, se lembra, né? Que as interpretações dos sonhos de José com relação à sua vida, que ele seria restituído ao cargo e que o padeiro seria enforcado, se cumpriram. Então você veja que Deus, ele faz acontecer. Ele coloca um caminho onde não tem um, ele abre uma porta onde parece não haver uma. Então não pense que não há saída. Humanamente falando, pode parecer que não, mas para Deus sempre haverá.
Nona lição: não se intimide e dê testemunho do verdadeiro Deus, o Criador do céu e da terra, e de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, independente da posição que a pessoa ocupe na sociedade. José testemunhou do verdadeiro Deus diante de Faraó, que se auto-intitulava Deus na terra. Quando ele foi chamado para interpretar o sonho, ele disse que o Deus do céu criador daria a palavra a Faraó. Então, a gente nunca pode se intimidar, né, de testemunhar quem é o nosso Deus. Isso é um fator muito importante na nossa caminhada de vitória. 10ª lição: saiba viver servindo a Deus na tempestade e na bonança. José foi servo de Deus na dor e, quando estava na bênção, continuou a servir o verdadeiro Deus. Quantos que servem a Deus na tempestade, mas quando vem a bonança o abandonam? Não, José, ele serviu a Deus no tempo da tempestade, da luta, da escassez, e também seguiu servindo a Deus no tempo da fartura, da bênção, porque a melhor forma de agradecermos a Deus por todas as vitórias que Ele nos concede é nos mantermos em Sua preciosa presença. 11ª lição: mesmo vivendo no mundo alheio a Deus, siga servindo ao Senhor, meditando em Sua palavra e perseverando para pô-la em prática. José, mesmo inserido ali numa sociedade pagã como era o Egito, seguiu servindo ao Deus único. Ele não se deixou influenciar. Ele continuou servindo ao Deus único, mesmo estando inserido numa sociedade pagã como era o Egito. Então, mesmo vivendo onde você convive com pessoas que não creem em Deus, que às vezes são incrédulas, vêm com argumentos para querer tirar sua fé, permaneça servindo ao Senhor, meditando em Sua palavra. Não se deixe influenciar por aqueles que estão longe do Deus verdadeiro, Deus único. 12ª lição: ao ser injustiçado, não fique remoendo, pois isso irá gerar rancor e ódio, que só fará o mal a você mesmo e às pessoas ao teu redor. Deixe que Deus faça a justiça. José, como governador do Egito, agora, ele expõe toda a mentira da mulher de Potifar, e isso a humilha diante de todo o Egito, pois se Faraó considerasse José culpado, nunca iria exaltá-lo a essa posição de honra. Então, a Bíblia não fala o que aconteceu com a mulher de Potifar, mas só o fato de José ter se tornado governador do Egito. Isso expôs a mulher de Potifar para todo o Egito e mostrou realmente a todos que quem era ali o enganador, a pessoa mentirosa, injusta, não era José, era a mulher do Potifar. Então, não viva remoendo sentimentos negativos pelas injustiças, mas sim confie, entregue tudo a Deus, deixe que Deus vai fazer justiça. 13ª lição: se riem dos teus sonhos e dos projetos de Deus para você. Quando estes se realizarem, não pise em quem riu no passado, em quem ri hoje, pois Deus te exalta para que o nome dele seja glorificado. E de quem ri hoje terá que reconhecer que Deus é para a tua vida. José poderia ter pisado em seus irmãos, mas a melhor resposta foi os próprios irmãos que antes riam e se irritavam com os sonhos de José. Eles viram com seus próprios olhos que os sonhos eram reais e que eles estavam exatamente onde o sonho de José dizia, ou seja, estavam dependentes de José. Então não importa se as pessoas elas acreditam no teu sonho, no sonho que Deus te deu. Se elas riem, se elas zombam, o importante é você acreditar. E quando estes sonhos se realizarem, não pise em quem riu, nem nada disso. Porque a melhor contemplação é ver que aquilo que Deus falou se cumpriu e aqueles que riram vão ter que ver com seus próprios olhos, né? Vão ter que admitir isso
E tudo é para o nome de Deus ser glorificado, não para a gente pisar em ninguém jamais. 14ª lição. Talvez o mais difícil exercício espiritual, porém o mais indispensável, é o perdão familiar. Libere perdão, seja para quem for da tua família, pois a cura para desavenças familiares é o perdão. José poderia ter se vingado, mas ele perdoou seus irmãos. Então, o caminho para que uma família não seja dissolvida é o perdão. Libere perdão. A cura para desavenças familiares, por mais terríveis que sejam, é o perdão. Nós devemos nos inspirar no perdão de Deus para nossas vidas, para também estarmos perdoando. 15ª lição. Nunca é tarde para reconhecer seus erros e mudar. Na súplica de Judá, vemos como os irmãos de José finalmente haviam mudado. Nunca é tarde. Nunca é tarde para reconhecer seus erros, para mudar. Nisto, os irmãos de José, o Judá, eles deram um grande exemplo para nós, que eles realmente haviam mudado. Quando Judá se dispôs até mesmo a ficar como escravo no lugar de Benjamim. 16ª lição. Não deixe as tristezas do passado impedir de você desfrutar as bênçãos hoje. Se alegre no novo tempo que Deus lhe dá e esqueça o passado de sofrimento. José se alegra na nova vida, não vive remoendo o sofrimento que passou. E no nome de seus filhos, Manassés, que significa esquecimento, dizendo assim que Deus o fez esquecer de todo o sofrimento que passou. E o segundo, Efraim, que significa duplamente frutífero. Assim, em vez de viver traumatizado com o passado, ele celebra a nova vida de bênçãos. É isso que nós temos que fazer. Celebrar a nova vida de bênçãos, não deixar as tristezas do passado nos impedir de desfrutar as bênçãos hoje. José, ele nos dá esse grande exemplo de alguém que se alegrava no novo tempo de Deus. E em nome dos seus filhos, nós vemos Manassés, que significa esquecimento, dizendo assim que Deus o fez esquecer todo o sofrimento que passou. O segundo, Efraim, que significa duplamente frutífero. Então este é o caminho, celebrar um novo tempo de Deus e não ficar remoendo os sofrimentos do passado. 17ª lição. Creia que no quebra-cabeça celestial as peças vão se encaixar a teu favor. Mesmo que tudo pareça fora de ordem, creia no poder de Deus a teu favor. Realmente tudo parecia totalmente fora de ordem, para José. Mas tudo foi se encaixando de forma sobrenatural. Creia nisso na tua vida em nome de Jesus. 18ª lição. Tenha paciência. Deus é poderoso para cumprir o que te prometeu. Mas lembre-se, o tempo pertence a Deus, por isso siga esperando nele. Pois quem espera em Deus, espera a vitória. Tenha paciência. Quando José interpretou o sonho do copeiro, ele até disse, para o copeiro: lembra-te de mim, falar com o faraó, eu não fiz nada para merecer estar aqui, mas passaram-se provavelmente uns 2 anos até que aconteceu os fatores ao qual o copeiro se lembrou de José e trouxe a faraó a questão ali que José poderia interpretar o sonho. Então tenha paciência, A paciência realmente é algo indispensável. Deus é poderoso para cumprir o que prometeu, mas o tempo pertence a Deus, Ele sabe a hora certa, mesmo que não tem problema você chegar diante de Deus e falar: Senhor, não aguento mais, não tem problema algum, mas Ele vai te fortalecer, Ele sabe até aonde você pode suportar e Ele tem o tempo certo, em nome de Jesus. Então, tenha paciência. 19ª lição. A vitória de José foi construída na sua dedicação a Deus. A vitória que todos viram estava sendo construída nos dias obscuros e solitários. Por isso, lembre-se, a vitória que todos verão em tua vida está sendo construída dia após dia nas vitórias que ninguém vê, a não ser você e Deus. É justamente isso. A vitória de José foi sendo construída no anonimato, ali naquela prisão. Ele estava ali sendo produtivo, ele estava ali continuando com sua vida, servindo a Deus. Então é importante que você
em nome de Jesus, aí onde você está na realidade da sua vida, muitas vezes solitária, monótona, que você esteja servindo ao Senhor, porque é essa vida de dedicação a Deus, construída tijolinho por tijolinho, que ninguém vê as vitórias do teu dia a dia, que vão levar às vitórias que todos virão. A vitória que todos irão ver na tua vida está escondida justamente na sua rotina diária, na tua vida diária com Deus. 20ª lição: louve e adore a Deus, não por entender o porquê das coisas, e sim porque você confia em Deus e sabe que mesmo num profundo abismo, a graça de Deus te alcança e te sustenta. E a graça de Deus transforma o mal em bem, a morte em vida abundante. Então louve, adore a Deus. José foi alcançado naquele abismo que ele estava, pelo poder de Deus, pela suficiência de Deus. E Deus transformou o mal em bem, a morte em vida abundante, não é? A desonra em honra, enfim. Então, siga adorando a Deus. E 21ª lição: use o dom que Deus te deu. José, ao interpretar os sonhos, ele usou o dom que Deus lhe deu. Ao interpretar os sonhos do copeiro, do padeiro, de Faraó, ele simplesmente usou o dom que Deus lhe deu. E ele também usou o dom da inteligência, né? O dom de José não foi só a interpretação ali dos sonhos, mas também o dom da inteligência que Deus lhe deu. Ele usou este dom a ponto de impressionar Faraó, que o colocou como governador do Egito. Bem, essas são 21 lições que nós aprendemos com a vida de José. É claro que temos muito mais lições, mas muito mais. Mas eu enumerei 21 neste livro, acho que foram assim lições importantes que eu quis aqui transmitir para você. E se você deseja adquirir esse livro, ele está no Clube dos Autores, só colocar lá Peregrino Marcelo, José no Egito, suas lições para nós hoje. E tem aí a vida de José, tudo que ele passou e essas 21 lições que compõem o último capítulo, tá bom? Deus abençoe sua vida, fique com o Senhor e até o nosso próximo vídeo. Deus te abençoe, tchau, tchau.